Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Dermato. Hoje a gente vai conversar sobre dermatite de contato e eu estou aqui com a Marina Bianco, que é minha companheira aqui de vários episódios de podcast. Obrigada, Marina, pela presença. Muito obrigada, boa noite a todos. E agora também com o nosso convidado especial, o Dr. Renato Rikawa. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, Marina, Elisa. Eu sou o Renato Rikawa, sou médico dermatologista, sou formado pela Escola Paulista de Medicina, tanto a graduação quanto a residência eu fiz lá. Aliás, eu nasci no Hospital São Paulo, se vocês não sabem. Legal. Meu pai era residente lá na época. Uau. Acabei nascendo lá, cresci no interior, depois passei na faculdade e voltei. Aí fiz residência, fiz especialização em dermatoscopia. E depois a dermatite de contato acabou caindo como um paraquedas aí na minha vida, depois de um concurso lá da Escola Paulista, que eu tô até hoje lá com as residentes, com os alunos, e é muito legal estar sempre com eles lá. Que bom, Renato. Obrigada pela sua presença. A gente fez um roteirinho de perguntas, mas a gente sabe que às vezes as perguntas vão guiando a gente no meio, né? E acho que a gente queria começar pedindo para você falar amplamente aí o que é dermatite de contato, quais são as diferenças, né? A gente sabe que os subtipos, assim, a principal classificação já começa ali se ela é alérgica ou é irritativa. Então, para você comentar um pouquinho sobre essas diferenças, da onde vem esse termo, enfim, para você falar um pouquinho. Bom, é engraçado que sempre que eu dou aula lá para os alunos, para os residentes, eu pergunto para eles, né? O que é dermatite de contato? O que é, Marina, dermatite de contato? O que você acha? A dermatite de contato é uma irritação da pele, né? E ela pode ser desencadeada tanto por uma alergia, né? Por um alérgeno, ou por uma substância que causa uma irritação na pele, né? Muito bem. Você falou da maneira correta, mas a maioria das pessoas não responde desse jeito. A maioria responde assim: dermatite de contato é uma alergia a alguma coisa que entrou em contato com a pele. E na realidade não é bem verdade, né? A última parte é verdade, é alguma coisa que entrou em contato com a pele, mas nem sempre é uma alergia verdadeira. Então, isso que a Elisa falou é importante. A gente divide em irritativa e alérgica. E qual seria a diferença das duas coisas? A dermatite de contato irritativa é uma agressão à pele mais rápida do que a pele consegue se recuperar. Então, imaginem uma substância muito ácida, por exemplo. Essa semana eu atendi uma paciente no consultório, ela trabalha na indústria química e aí ela teve um acidente com ácido acrílico. Então, voou ácido acrílico nela inteira, teve queimaduras pelo corpo. E isso é uma dermatite de contato irritativa aguda, né? Vocês conseguem me dar outros exemplos de dermatite de contato irritativa? Eu acho que a gente tem o álcool gel, né? Que é uma coisa muito comum. A gente acabou vendo muito, né, durante a pandemia, para quem trabalha na saúde, né? O álcool gel, várias vezes a gente usando, começa a ter, né, um pouco de, de lesão na mão. O álcool gel ele pode tanto irritar a pele quanto causar alergia também, porque lá tem propileno glicol, pode ter fragrância, pode ter o que faz o produto, fazer o gel também pode causar alergia, né? Vocês estiveram aqui no Papo de Dermato recentemente, ou não sei se foi tão recentemente assim, mas dermatite de fraldas. Dermatite de fraldas é um termo genérico, mas uma das causas é a própria dermatite de contato irritativa por causa de urina, fezes, alteração de pH, umidade, oclusão. Isso causa irritação na pele. Não é uma alergia ao cocô, alergia ao xixi, né? Mas é uma irritação a essas substâncias. Outro exemplo, dermatite da dona de casa, que fica lavando louça, lavando roupa, trabalho úmido, tudo isso pode fazer quebrar a nossa barreira epidérmica e causar uma agressão direta ali na nossa pele, né? Diferente da alergia. A alergia é um mecanismo de hipersensibilidade. Vocês lembram da imunologia? Reações de hipersensibilidade do tipo 1, 2, 3 e 4. Vocês lembram disso? Lembro. Acho que Qual é é tipo qual? É tipo 4, né? É 4. tipo 4. Então, a dermatite de contato é uma reação de A hipersensibilidade do prova. tipo 4, que é uma hipersensibilidade tardia, né? E se a gente for ver nesses mecanismos de hipersensibilidade, são as alergias verdadeiras, né? Então, a tipo 1 é aquela imediata, por exemplo, a anafilaxia, mediada por IgE. Então, a dermatite de contato, desculpa, a reação de hipersensibilidade do tipo 4 é mediada por linfócito. Sim. Então, a reação tipo 4, mediada por linfócito,
no qual a gente tem um mecanismo de sensibilização. Então, imaginem vocês, falem uma substância que pode causar alergia. Qualquer uma. É. O talco das luvas. O talco é mais irritação do que alergia. Não? Ah, o próprio propileno glicol. Propilenoglicol. Propilenoglicol é uma molécula que pode penetrar na nossa pele. Então, é uma molécula pequena o suficiente para penetrar a pele, lipofílica o suficiente para penetrar a pele. E à medida que ela vai penetrando a pele, ela vai se ligando a algumas proteínas que tem na nossa pele. E aí ela vira um antígeno verdadeiro. Essa substância vira um antígeno verdadeiro e tem uma célula morando ali na nossa epiderme que vai lá e capta esse antígeno, que é a célula apresentadora de antígeno, a mais conhecida, a célula de Langerhans. Depois que ela capta, ela vai processar esse antígeno, ela vai viajar até o linfonodo e lá no linfonodo ela vai apresentar esse antígeno para célula, para o linfócito T virgem, né, que não reconhece o antígeno. Com essa ligação, o linfócito T ele vai ser ativado e depois vai virar um linfócito T de memória. Nesse momento não acontece nada na pele, apenas esse mecanismo de formação de linfócito T de memória, que a gente chama de fase aferente ou fase de sensibilização da dermatite de contato alérgica. Então, na pele não acontece nada. Porém, num próximo contato que a pessoa tiver com propilenoglicol, esses linfócitos T de memória vão rapidamente reconhecer, né, esse antígeno e vão causar lesões ali na pele do paciente. Essa é a dermatite de contato alérgica. Então, ela é específica para um determinado antígeno e a gente tem mais de 4.000 possíveis antígenos. O propilenoglicol é apenas um deles. Tá Uma certo. revisão aí de Uhum. dermatite É de mesmo. contato. Excelente. Agora, posso tirar uma dúvida que surgiu agora no assunto? Se o álcool, perdão, o talco que você mencionou, que ele é mais irritativo do que alérgico, por que as pessoas têm respostas tão diferentes a ele? Porque, por exemplo, eu tô passando no bloco da cirurgia, né? Eu uso a luva com talco e tudo bem pra mim. Não, isso não causa nenhum tipo de irritação na minha pele. Mas a minha colega que tá passando comigo, minha R2, ela tem bastante dermatite. Então, ela tem que usar outra luva embaixo da luva estéreo para poder se proteger. Ela tem uma resposta diferente do que a minha ao talco da luva. Isso se isso fosse só, como que fala, irritativo, por que tanta diferença interpessoal, assim? Então, primeiro, assim, a barreira de todo mundo é diferente, uma barreira é diferente da outra, né? Então, por exemplo, pacientes com dermatite atópica têm uma barreira que é mais sensível. Essas pessoas irritam mais fácil com qualquer coisa, seja o talco da luva, seja com o detergente, por exemplo, né? Então, uma das possibilidades é a barreira dela é mais frágil do que a sua. Segunda possibilidade, ela pode ter um outro diagnóstico associado, né? Então, a luva tem um talco dentro da luva, mas tem o que forma a luva. Luva de nitrila, por exemplo, que é o que vocês usam lá, a luva de látex, são borracha. E a borracha tem alguns componentes que podem causar dermatite de contato alérgica também. E o látex, além de causar dermatite de contato alérgica, pode causar urticária de contato também. Então tem que ver qual que é o diagnóstico aí dela. Mas o talco ele mais irrita, mais resseca a pele do que causa uma alergia verdadeira. Tá bom, muito obrigada, professora. Então tá. A próxima pergunta agora que a gente vai passar é, conta pra gente assim, é, pensamos agora já nas diferenças das duas dermatites, pensando onde seriam os locais mais acometidos, então, pela dermatite de contato alérgica. E se tem alguma relação entre os tipos de sensibilizantes que a gente pode pensar, né, e os locais acometidos. Bom, então quando a gente fala em localização, se a gente imaginar que dermatite de contato depende do contato da substância com a nossa pele, fica mais fácil da gente imaginar as principais áreas, né? Quais são as áreas mais expostas? As mãos, a gente lida com muitos objetos durante o dia a dia, e o rosto, né? São as principais áreas acometidas. Claro que depende de uma série de outros fatores, né? Depende, tem fatores culturais, fatores de hábitos de vida. Então, não é uma coisa tão simples. Fatores ocupacionais também são importantes, mas mãos e rosto são as principais áreas quando a gente fala em dermatite de contato, tanto irritativa quanto alérgica, né? E, claro, dependendo da localização, fica fácil da gente imaginar o que pode ser, o que não pode. Então, por exemplo, uma dermatite de contato, um eczema no punho, né? Bem localizado ali no punho.
você vai imaginar que foi alguma coisa que usou ali, por exemplo, uma pulseira, um relógio, alguma coisa bem desenhada naquela localização. Agora, rosto é muito difícil, né? Porque a gente está muito exposto a coisas que a gente passa diretamente no rosto, então skincare que você faz todo dia, a coisas que você passa em outras áreas que podem ser transferidas para o rosto também, até pelo ar pode ser transferido. Então, não dá pra gente ter certeza, né, de uma substância se for um eczema no rosto, por exemplo. Mãos, a mesma coisa, a gente lida com vários objetos durante o dia a dia, então fica difícil da gente ter uma substância específica para aquele tipo de lesão que aparece nessas localizações. E acho que aqui vale a pena a gente lembrar também que nem sempre aquela área que tem a lesão foi a área onde o paciente aplicou o alérgeno. Essa todo dermatologista sabe, vocês sabem, que o clássico de dermatite de contato pelo esmalte, onde que é? É na pálpebra. É pálpebra. Então, tanto pálpebra quanto pescoço, terço inferior do rosto, são áreas que são frequentemente acometidas por dermatite de contato pelo esmalte, porque a gente transfere o alérgeno das mãos para o rosto, né? Mas isso não é só esmalte. Shampoo, condicionador, tinta de cabelo podem não dar nada no couro cabeludo e darem lesões no rosto, né? E pelo ar, como eu disse, tem dermatite de contato por substâncias que tem na tinta de parede, que se você pintar a parede com a tinta e entrar naquele ambiente fechado, essa substância pode ir pelo ar e causar dermatite de contato, a gente chama de alérgeno aerotransportado. Então, são algumas dicas, mas nem sempre é fácil. É, posso só tirar uma dúvida? Quando é nesse caso aerotransportado, tem algum lugar preferencial? Áreas mais expostas do corpo também? Geralmente mão e rosto? A dermatite de contato por aeroalérgeno, ela é basicamente nas áreas expostas. E quando tem área exposta, por exemplo, rosto, vê do decote, braços, em que vocês imaginam? O que vocês pensam? Também pensar em foto sem. Isso, em fotodermatose, Uhum. dermatite de contato fototóxica e fotoalérgica, que a gente pode falar aqui também. Mas é um diferencial com dermatite de contato fototóxica e fotoalérgica. Qual que é a diferença? As áreas que são protegidas pelo sol, em geral, na dermatite de contato fototóxica e fotoalérgica, elas são, como são protegidas do sol, elas não vão ter lesões ali. Então, por exemplo, suco nasogeniano, pálpebra superior, se tiver alguma dobrinha ali na pele do rosto, pessoal mais velho, né? Ali Vai ser não vai ter pouco. lesão na dermatite de contato fototóxica e fotoalérgica. Já no aerotransportado, não. Vai acometer todas essas áreas. Tá. Então, Uhum. acometeu pálpebra, acometeu região retroauricular também, suco nasogeniano, pensa em dermatite de contato por aeroalérgico, tá? E aí, Bem falando interessante. fototóxica e fotoalérgica, a gente acabou não comentando, mas fototóxica e fotoalérgica é a mesma coisa que irritativa e alérgica. A única diferença é que a fototóxica e a fotoalérgica dependem do sol, principalmente de UVA, para ativar tanto o irritante quanto o alérgeno. Então, são padrões aí de lesões que a gente encontra no nosso dia a dia. Bem interessante. E falando em padrões de lesões, eu queria já aproveitar o gancho para você contar para gente, além das formas eczematosas, quais são as formas atípicas que a gente pode encontrar na dermatite de contato? Pois é, a forma clássica da dermatite de contato é realmente eczema. O que significa eczema, vocês sabem? Ah, na origem da Na palavra? origem. Ah, pode falar. Vem do grego, Eu não eczai. lembro. Eczai que significa ebulição. Então, ebulição, a pele está fervendo, a pele está inflamada. E aí a gente divide o eczema em algumas fases. Isso vocês lembram? Fase Uhum. aguda, subaguda e Subaguda e crônica. Sim. Na fase aguda, que é quando ela está mais inflamada, mais está fervendo mesmo, vai ter eritema, vesiculação, secreção, edema. Na fase subaguda vai ter mais crosta e descamação também. E na fase mais crônica, a tal da liquenificação, que todo aluno de medicina aprende isso, né? O que é liquenificação. Então, esse é o eczema, né? Esse padrão de lesão clínica que a gente vai ver no nosso exame dermatológico. Isso representa, assim, mais de 90% das dermatites de contato. Então, eczema não é igual dermatite. Eczema é um padrão de lesão na qual vocês observam tudo isso, diferente de dermatite. Dermatite é uma inflamação na pele. Ela pode se manifestar como eczema ou não. Então, aí vem as formas não eczematosas da dermatite de contato, que são muito mais raras,
mas a gente precisa saber que elas existem, porque às vezes a gente está diante de um quadro meio diferente. Ah, é um eritema multiforme, mas está diferente. A gente tem que lembrar que tem uma dermatite de contato eritema multiforme-like, ou líquen plano-like, ou hipercromiante, hipocromiante, bolhosa, purpúrica. Então, são todos padrões de dermatite de contato não eczematosos. E aí, outra coisa que é importante a gente falar também é que eczema não é igual dermatite de contato, né? Porque tem outras doenças que são eczematosas, por exemplo, dermatite atópica, dermatite de Stase, eczema desidrótico, que não necessariamente são dermatite de contato. Então tem que diferenciar bem essas duas coisas. E quando a gente encontra essas formas atípicas, como a gente suspeita que seja de fato uma dermatite de contato? É sempre que estiver estranho. Então, por exemplo, é um eritema multiforme, mas está localizado aqui no braço. Você já viu o eritema multiforme localizado no braço só? Entendi. Né? Uhum. É uma púrpura que está ali na região da bota, por exemplo. Uma das causas de dermatite de contato purpúrica é borracha. Então, borracha está ali. Ou meia, ou corante de meia. Você pensa sei lá, numa dermatite ocre, né? Num eczema de Stase, mas está um pouco diferente, não está respondendo ao tratamento. Tem que pensar em dermatite de contato purpúrica, por borracha, por corante de meia, por exemplo. E normalmente não vem com associação com eczema, vem puramente purpúrico. Vem puramente purpúrico. Vocês sempre perguntam também, dermatite de contato hipercromiante. Começa eczematoso e evolui para hipercromia, que é a hipercromia pós-inflamatória, ou já começa hipercrômico? Já começa hipercrômico. E um exemplo é dermatite de contato por fragrância, por exemplo, pode ter esse padrão de hipercromia apenas sem lesão eczematosa prévia. Interessante. É uma das causas, na verdade. Tem várias outras. Bom. Então tem que lembrar que elas existem, são muito mais raras. O mais comum é o padrão eczematoso mesmo. Mas se a gente não sabe que, não pensa, né, no diagnóstico, a gente nunca vai fazer. Assim como é com hanseníase e com outras doenças, né, mais raras. Se a gente não conhece, a gente acaba não fazendo o diagnóstico. Com certeza. Então tá. Passando agora, então, agora para uma parte mais de diagnóstico, né? Eu queria perguntar assim, quando que a gente faz o teste de contato, né? Se é todo paciente que a gente tem a suspeita da dermatite alérgica, né? Se a gente pode fazer em todo mundo, como que funciona a escolha do paciente para fazer o teste de contato? Bom, então antes de responder, acho que é importante a gente entender como é que é o teste de contato, né? Então a gente falou de fase aferente, fase de sensibilização. A gente imagina que o paciente já tenha formado linfócitos T de memória, que eles estão lá circulando ou estão residentes na pele. E aí a gente vai expor o paciente a determinados antígenos para ver se algum deles ou alguns deles vão causar alguma lesão na pele. Então a gente tenta provocar a fase eferente, a fase de elicitação na pele do paciente, só que de forma controlada, que a gente sabe exatamente o que a gente está colocando em cada local, né? Então, sempre que a gente pensa no diagnóstico de dermatite de contato alérgica, a gente indica teste de contato. Claro que nem sempre se consegue fazer, porque depende de disponibilidade, né, das baterias, dos produtos, de quem faça. Depende de disponibilidade do paciente também, porque não é uma coisa gostosa de se fazer, né? É uma coisa chata de fazer, porque, como eu disse, a dermatite de contato alérgico ela é tardia. Então, a reação também é tardia. Então, o paciente ele precisa vir 3 vezes no consultório. Primeiro dia para colocar o exame, depois de 2 dias para a gente retirar o que a gente colocou, e depois de mais 1 ou 2 dias para a gente fazer a leitura. E durante esse período não pode molhar as costas, então o banho fica prejudicado. Não pode ir na academia, porque o suor também pode fazer desgrudar o teste das costas. Então não é uma coisa muito simples de se fazer. Mas eu acho que para aqueles casos que são mais crônicos, que você trata recidiva, é uma das boas indicações para a gente fazer. Sempre que a gente pensa em dermatite de contato ocupacional, porque isso envolve também, às vezes, até mudança de função do trabalhador. Então, é uma coisa que é um pouquinho mais delicada de se lidar. Doenças que podem complicar com dermatite de contato. Então, por exemplo, psoríase, dermatite atópica, que está usando tópicos a todo momento. A gente
pode testar, principalmente se não estiver respondendo aos tratamentos, porque pode ter se sensibilizado com alguma coisa que ele está usando. Acho que essas são as principais indicações. E eczema de mãos também. Eczema de mãos normalmente é multifatorial. Além de irritação, pode ter fundo atópico e pode ter sensibilização também com algum antígeno. E se a gente não descobre esse antígeno, muitas vezes a gente não consegue melhorar o paciente. Legal. E falando em teste de contato, quando que você escolhe fazer a bateria padrão ou as baterias expandidas para cosmético, outras, enfim, de acordo com a sua suspeita diagnóstica, ou você tem algum outro critério que você usa para escolher? Bom, então as baterias de teste de contato, elas em todo local que você, em todo lugar do mundo, vai ter uma bateria padrão, uma bateria standard, que é uma bateria específica para aquele local, para aquela determinada época também, porque isso muda de acordo com localização geográfica, muda de acordo com o tempo também. Alérgenos que talvez fossem importantes lá no passado, hoje em dia não são mais, e alérgenos que são importantes aqui, talvez não sejam importantes no, sei lá, no Japão, por exemplo, né? Então, sim, existem baterias padronizadas para gente que a gente não consegue testar 4.000 substâncias, né? Que é o que a gente tem de aptenos possíveis, mais de 4.000 substâncias. Então, a gente precisa escolher algumas que são mais importantes para determinado local. O que é importante? É importante a gente sempre atualizar essas baterias, já que isso vai mudando todo o tempo, a todo momento. Então, em locais como Europa, Estados Unidos, tem uma atualização frequente, a cada 5 anos, mais ou menos, eles atualizam. E aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a nossa última bateria padrão foi de 1999. Então, 25 anos. Acho que muitos de vocês talvez nem fossem nascidos ainda. E foi que é a bateria padrão que a gente tem hoje em dia é exatamente essa, tá? Uhum. Então agora a gente está fazendo um estudo que é multicêntrico aqui no Brasil. A Unifesp está envolvida nesse estudo também para a gente atualizar essa Olha que bateria legal. padrão. Uhum. Já estamos finalizando a coleta de dados, daí vai sair uma publicação para a gente Bom. diz que a gente vai desenvolver essa nova bateria padrão aqui do Brasil, né? Então essa é a bateria que a gente testa para todo mundo. Agora, de acordo com a história do paciente, né, de acordo com o que a gente encontra na anamnese, a gente pode colocar outras séries expandidas. Por exemplo, série capilar, se você pensa em alguma coisa de cabelo, série de unhas, série de calçados. Aqui no Brasil a gente não tem tantas séries expandidas, mas na Europa, por exemplo, eles têm série até para padeiro, série para eczema de Stase. Então eles têm coisas muito mais específicas do que a gente tem aqui disponível, né? Mas a gente tem outras séries também disponíveis aqui no Brasil, além da bateria padrão e de cosméticos, que é o que se utilizou há muito tempo, até alguns anos atrás. Interessante. Interessante, interessante. E conta pra gente, o quanto que dá pra gente confiar no resultado desse teste de contato depois que ele é feito, né? Assim, a gente sabe, né, que os exames não são perfeitos, né? Nenhum exame que a gente realiza. Então, assim, qual que é a proporção de falso negativo, né? E se existe algum fator que a gente possa controlar, que seria o fator mais responsável por, né, eventualmente é, diminuir a acurácia desse exame? Conta pra gente sobre esse tema, o que que você acha? Bom, teste de contato nada mais é do que um exame mesmo, né? Então a gente tem falsos negativos, falsos positivos. O que é importante do teste de contato? Se uma reação vem realmente positiva, essa reação positiva ela pode ter relevância ali para o quadro atual do paciente. Mas, de novo, aqueles linfócitos T específicos estão ali viajando no nosso corpo e ele não vai escolher, né, o teste positivo causando a dermatite atual do paciente. Então, por exemplo, é comum a gente testar pessoas que têm alergia a níquel, por exemplo, que tinham histórias de dermatite de contato na orelha por causa de brinco, e vem testar, por exemplo, para uma dermatite de contato na axila. E aí vem o níquel positivo e vem o perfume positivo, né? Qual dessas duas tem relevância para o quadro atual da paciente que está fazendo esse teste? É o perfume, né? Porque não tem coisa de níquel que a gente fica aplicando na axila. Só que o linfócito T está lá circulando, então ele vai vir positivo também. Então, uma coisa importante da gente ver no teste de contato é a relevância do resultado, porque nem sempre que vem positivo vai ter relevância clínica atual para o paciente, né? A segunda coisa, falsos positivos e falsos negativos. Falso negativo.
principal, a gente não tem uma proporção exata, né? Várias coisas podem estar envolvidas aqui para ter um resultado falso negativo. Primeiro, a gente não testou. A gente tem mais de 4.000 substâncias, então a gente não consegue testar tudo. O paciente vem com uma dermatose eczematosa, a gente testa, vem tudo negativo. Será que é tudo negativo mesmo ou será que a gente não testou a substância ao qual o paciente é alérgico, né? Segunda coisa, o paciente tomou corticoide. Exatamente. Corticoide, É. ele vai inibir a resposta do teste, né? Corticoide oral, corticoide injetável. Corticoide tópico fora das costas, que é onde a gente aplica o teste, tudo bem, o paciente pode utilizar. Mas corticoide sistêmico não dá para usar, que isso vai inibir. Outros imunossupressores, a gente não tem tanto dado na literatura, mas eventualmente eles podem também suprimir a resposta do teste. Exposição solar. Então, radiação UVA, UVB, fototerapia. Fototerapia a gente usa para dermatoses inflamatórias, para psoríase, para dermatite atópica. Então, ela diminui, né, a resposta do teste também. Então, se o paciente tomou muito sol, pode ter um resultado falso negativo. Acho que essas são as principais causas aí de falso negativo. E falso positivo, a gente evita testar quando o paciente tem uma dermatose muito disseminada também, ou quando tem uma dermatose muito aguda, porque tem muito linfócito ali circulando e Pode qualquer coisa fazer que você coloca na o pele Angry Back. é o famoso Angry Back Syndrome, ou síndrome da pele excitada, exatamente isso, né? Legal. Certo. E acho que agora a gente começa a falar um pouquinho de um dos grandes desafios do dermatologista, que é a parte de tratamento, mas assim, não só o tratamento, né? A orientação do paciente de o que usar diante. Você já tem um diagnóstico etiológico, entre aspas, você sabe ali a substância. Como que você faz orientação para o paciente de excluir esse agente, todos os outros agentes que podem ter uma reação cruzada? Como que você faz essa abordagem inicial? Eu sei que é muito complexo, assim, né? Depende de cada caso, mas assim, se você pudesse ser um pouco mais generalista nessas orientações, como que é a sua abordagem? Realmente acho que isso é o mais difícil, né, da dermatite de contato, é você interpretar e orientar o resultado que você tá vendo ali na sua frente, né? Porque se você for por, sei lá, você vê o resultado de metil-isotiazolinona, que é um conservante, e você vai ver a ficha, eles dão uma fichinha, né? Quem faz o teste, quem produz o teste de contato, as substâncias, eles fornecem uma lista de coisas que você tem que evitar. E se você for evitar aquilo tudo, você acaba não vivendo mais, né? Porque eles falam para você evitar tudo. Então não tem como, você tem que conhecer alérgeno por alérgeno, porque o níquel vai ser diferente de um conservante, né? De cosmético, por exemplo. Níquel é fácil, níquel é basicamente metal. Só que tem coisa de metal que é óbvia e tem coisa de metal que não é tão óbvia assim. Então, uma dermatite de contato por brinco, por colar, por botão de calça, por fivela de cinto é fácil da gente descobrir. Mas, por exemplo, dermatite de contato, esses dias eu fiz um teste na academia, fui lá ver vários acessórios lá na academia para ver se liberam níquel ou não. E vários deles liberam níquel. Então, sei lá, a barra do pulley, por exemplo, libera níquel. E se a pessoa tem um eczema de mão e é sensibilizada pelo níquel, muitas vezes ela nem vai lembrar que fica segurando naquela barra de pulley todos os dias lá na academia, né? Ou tem casos de dermatite de contato por celular, de um lado do rosto, e o celular também liberando níquel. Dermatite de contato aqui nessa região, malar. Uma paciente lúpica que tem um rash malar, mas que eram os óculos, opa, desculpa, que eram os óculos dela que estavam causando dermatite de contato. Então, muitas vezes é óbvio, muitas vezes não é. Agora, se for um alérgeno de cosméticos, por exemplo, conservante, perfume, tem que ler rótulo, não tem jeito, tem que ver rótulo. E o que tem um aplicativo, não, tem um site aqui de uma dermatologista, a doutora Vanessa Barreto, lá de Minas Gerais, que é É. dermatologista também, não sei se vocês Uhum. conhecem, que trabalha com dermatite de contato. Ela criou na tese de doutorado dela um site, que nesse site a gente consegue pesquisar os alérgenos de contato, É né? bem interessante, é que eles têm que liberar, tem um grau de complexidade ali, mas se os dermatologistas que estão assistindo, acho que vale a pena, Vale a pena. né? Ele era fechado para quem era da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Minas Gerais. E esse ano a SBD nacional conseguiu liberar para todos os dermatologistas Ah, legal. no nível nacional. Então é só se cadastrar que vocês conseguem Então acho que eu acessar. tô desatualizada.
Que bom. Principalmente para alérgenos de cosméticos, que foi o que Uhum. ela conseguiu catalogar nessa tese dela, né? Então, conservantes, surfactantes, fragrâncias, tá? Então, muitos produtos estão lá. Que legal. Excelente. Legal, legal. Então, agora continuando nesse caminho, né? Fora, né, a orientação de evitar o sensibilizante, né? O que mais que a gente pode usar como terapêutica para esse paciente, né? Usa corticoide tópico, usa corticoide oral, quando que precisa deles, quando que não precisa deles. Bom, terapêutica, então, de dermatite de contato, o principal realmente é afastar o alérgeno que está causando aquela dermatite no paciente. Mas, de novo, nem sempre a gente consegue descobrir, o paciente está ali na nossa frente, a gente vai precisar tratar. E os corticoides são as principais medicações que a gente acaba utilizando, né? Tanto o corticoide tópico quanto o corticoide oral. E acho que vale a pena a gente falar quando a gente não vai usar, né, corticoide tópico. Então, um paciente que está com uma dermatose muito disseminada, está eritrodérmico por causa da dermatite de contato. A gente não vai conseguir controlar com terapêutica tópica. Então, aí a gente parte para terapia sistêmica, corticoide oral, às vezes fototerapia, que dá para a gente fazer também para tirar da crise. E quando a gente pensa também em alergia de contato a corticoide, porque isso existe também. É. Tanto ao veículo quanto à própria molécula do corticoide. Então, se o paciente, sei lá, é um atópico que está usando o seu corticoide tópico e não melhora ou piora, a gente não usa mais corticoide tópico ali naquele momento. A gente vai testar para ver se pode ter relação com o corticoide ou não, tá? E imunomoduladores que a gente usa quando não tem a possibilidade de usar o corticoide tópico. Quando a gente tenta evitar, na verdade. E nesses casos atípicos, quando você começa a fazer uma. Tipo, atípicos porque são mais raros, né? Como que você faz essa busca, né? Você insere aquela substância no teste de contato e você vai fazendo outros testes até chegar numa conclusão específica? Essa parte É, investigativa, assim. idealmente, a gente teria que ter um laboratório de química, né? Junto com a Sim. gente, uma farmácia de manipulação. Porque, por exemplo, o paciente vai usar um produto, um creme hidratante que tem 100 moléculas ali dentro. E a gente sabe que aquele hidratante foi o que causou a dermatite no paciente. Algumas coisas ali a gente tem no teste para testar, outras coisas a gente não tem. Uhum, Então a gente tem sim a possibilidade de manipular item por uhum, item e testar. Só que precisa dessa disponibilidade. No nosso sim. serviço a gente acaba que não tem, mas muitos serviços fora do Brasil acabam tendo. Então eles Uhum, manipulam tal substância em veículo tal, em concentração tal, para poderem serem testados. E sim, tem concentração específica, tem veículo específico para poder testar também. sim. E aí é um trabalho mesmo de detetive para tentar É, descobrir. com certeza. É difícil. Moléculas raras são difíceis de serem descobertas, É, né? verdade. Pois Uma coisa é. que a gente pode fazer também é testar o próprio produto do paciente. Isso a gente Sim. consegue testar, né? E colocar tanto sob oclusão quanto um teste aberto sem oclusão. Então, por exemplo, protetor solar, creme hidratante, esmalte, a gente consegue testar de forma fechada na pele do paciente. Se vier positivo, a gente vai saber que tem alguma coisa ali que causou dermatite de contato alérgica, mas a gente não vai saber exatamente qual que é a substância que causou, né? Porém, outras substâncias como shampoo, pasta de dente, que são muito alcalinas, muito ácidas ou tem muito surfactante, a gente não consegue testar de forma fechada porque acaba irritando muito a pele. Uhum, Então, tem substâncias que a gente pode, tem substâncias que a gente não pode. Quando a gente pode e vem positivo, a gente tenta. Não vai conseguir descobrir exatamente o que é, mas sabe que aquele produto o paciente não vai conseguir utilizar. E a outra forma que a gente pode fazer isso é de forma aberta. O paciente pode aplicar no antebraço ou aqui na região retroauricular 2 vezes por dia o produto por uma semana e ver se aquele produto em especial causou alguma reação na pele do paciente. A gente chama de Repeated Open Application Test. É uma outra forma da gente investigar esse paciente com suspeita de dermatite de contato alérgica. Muito legal, muito legal. O que você acha, Elisa? A gente tem mais alguma dúvida?
Olha, tem uma dúvida padrão aqui que a gente sempre pergunta. É verdade, lá vem A ela. gente, desculpa, gente. É que eu tenho um público do meu coração que sempre me escuta, eles são fiéis aqui, entendeu? E chega no final, eles querem saber, Renato, o que pode cair no tese sobre esse assunto? Sério, gente, caía muito a questão, né, de dermatite de contato no passado, principalmente para diferenciar alérgica de irritativa, fotoalérgica de fototóxica, é, principais alérgenos aí relacionados à borracha, por Sim. exemplo, Tiuramix, Mercaptomix, É, Carbamix. Mas nos últimos anos não tem caído tanto dermatite de contato nas provas, né? É uma coisa que eu acho que tá mais esquecida. Se eu fosse perguntar, eu perguntaria muito sobre esse conservante que eu falei, que é a metil-isotiazolinona, que é um conservante que causou dermatite de contato, uma epidemia de dermatite de contato no mundo, aqui no Brasil também. Foi tão importante que ela chegou a ser proibida lá na Europa em 2017. Aqui no Brasil foi proibida em 2021. Mas as empresas aqui teriam até esse ano, em 2024, para se adaptarem. E não se adaptaram, porque eu já fui na farmácia e já vi produto que tem lá, produtos sem enxágue, que são os mais perigosos. Então, já vi, por exemplo, gel de cabelo com esse produto, com esse conservante lá dentro. É um alérgeno muito forte que causou realmente essa epidemia, né? Agora, o que eu vi cair recentemente foi um padrão da dermatite de contato não eczematosa, que é um do padrão líquen plano-like, que caiu numa prova recente que eu vi, e a substância era tinta de cabelo, parafenilenodiamina, causando lesões liquenoides de dermatite de contato alérgica. E a outra questão que eu vi recentemente, que caía muito no passado, que era sobre pigmentos, né? Pigmentos de tatuagem, principalmente. Qual metal corresponde a qual cor? Então, mercúrio, vermelho, cromo, verde, cobalto, azul e o branco, titânio. E aí formularam uma questão recentemente que o paciente tinha feito um laser para, eu não lembro exatamente, para tirar algum pigmento da pele que acabou oxidando e falava que o pigmento era branco. E o pigmento branco, a resposta era dióxido de titânio. Então, não sei, foram as últimas questões das quais eu me lembro agora, que caíram no TED. Mas assim, dermatite de contato é assim, um universo muito grande, sim. né? E fisiopatogenia é uma coisa que se cobrava muito no passado. Acho que é super importante saber, mas assim, eu não tô lá na banca, não sei o que o pessoal tem na cabeça. Essa É banca verdade. muda todo É, ano, exatamente. então depende muito da cabeça deles, né? Não, não, mas eu achei que foi ótimo. Excelente. Poxa, Achei tinha que. até as questões de É, cabeça. pois é. Olha, Renato, muito obrigada. Foi assim uma discussão excelente, a gente aprendeu muito. Muito. Tenho certeza que quem está assistindo a gente também vai levar bastante coisa para a prática. Queria agradecer muito a sua presença aqui, viu? Eu quero agradecer pelo convite, agradeço pela audiência de vocês e fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum artigo, estou à disposição. Obrigada, Marina. Imagina, obrigada, professor. Uma Obrigado. honra ter você aqui. A honra é minha. Então, pessoal, é isso. Finalizando então esse podcast, que com certeza você vai levar muita coisa para sua prática, que a gente aprendeu muito por aqui. E nos vemos então nos próximos. Até mais.